Fala-se numa conversa telefônica entre vocês duas que teria sido gravado com autorização da justiça, que vocês mostrariam uma preocupação com o que tinha acontecido. Existe isso? Não, eu desconheço. Tem gravações dentro do inquérito já no dia 9, né, que é uma conversa telefônica que eu mantive com Tânia, que foi no dia da prisão, certo? Ela estava se dirigindo ao escritório dos advogados dela para dar uma entrevista ao Jornal à Tarde, por recomendação da própria Secretaria Municipal de Saúde, devido a uma nota que saiu, falava de uma instituição, não é, que não foi a fala dela, foi uma coisa do repórter, e chegou 2 prepostos na residência dela, se dizendo de uma outra instituição, já era a polícia, e eu recomendei, não, vá, porque são pessoas que estão aqui, já que você não permite que entre, existe toda essa situação. Eu quero dizer que desde o início, certo, o secretário de Saúde recomendou que nós andássemos com segurança, designou seguranças pra gente. Secretário municipal. O secretário municipal, ele designou seguranças pra gente. Seguranças, inclusive, do gabinete do prefeito. Ele entendia que nós deveríamos andar com segurança, né? Porque não se sabia o que tinha acontecido, o que estava por trás, o que estava ocorrendo, certo? E existia, claro, uma certa apreensão, não é? E nós que somos gestores do SUS, a gente sabe que existem vários episódios envolvendo gestores do SUS, né? Você já teve a oportunidade de ver muito isso, né? Sola em Conquista teve problemas, o de Aracaju, o de Minas Gerais, todo mundo que implanta gestão plena tem problemas, certo? E esses telefonemas, basicamente o diálogo é esse, né? Eu recomendando que ela fosse ao escritório do advogado, né? Ela apreensiva porque não sabia quem era, e depois é que eu dei conta e fui informada pelo meu motorista que era a polícia. E então, né, fui até a polícia e foi quando foi efetivada a minha prisão e posteriormente a dela. A senhora tinha ideia de que iria ser presa naquele dia? Absolutamente, não tinha a menor ideia. Foi uma coisa completamente, para mim, de uma surpresa absoluta, porque em momento nenhum, certo? Até porque eu não fiz nada, né? Sou inocente nesse episódio, então não tinha a menor ideia de que eu estava sendo nem investigada, nem muito menos que a minha prisão teria sido decretada. Houve, doutora Tânia, alguma negociação com alguma das autoridades do Estado para a forma de prisão de vocês? Porque também é outro boato que corre, que isso foi negociado por um secretário, por um deputado. Quer dizer, tem 1000 versões que começam a subir nesses momentos que... Né? De forma nenhuma, não houve nenhuma negociação, não houve nenhum contato com referência a isso. Eu não tinha contato com a área estadual há algum tempo, porque nesse período nem com o deputado, nem com o secretário, nada. O único secretário que eu mantinha contato é com o doutor Luiz Josenda, com o qual eu estava trabalhando. E no dia também, e foi uma surpresa, porque eu jamais poderia imaginar uma prisão. Não me passava pela ideia. Embora eu estivesse sendo, desde o dia da morte, pela família do senhor Neilton, estarem falando a meu respeito de que uma série de verdades, eu não podia imaginar. Para mim era inimaginável. Se fala, inclusive, que uma de vocês, não sei qual, chegou imediatamente após a morte de Neilton na secretaria. Aconteceu isso? Eu cheguei no dia 7, porque eu era secretária em exercício, o secretário estava de férias. Ele foi assassinado que dia? Ele foi dia 6, exatamente. Então eu fui convocada pelo coordenador administrativo, Dr. Antônio Pitiá, mais ou menos no meio da manhã, me dizendo que ele recebeu uma informação que um funcionário tinha sido encontrado, o corpo de um funcionário tinha sido encontrado. Isso no domingo. Isso no domingo. Então ele me convocou, eu como gestor em exercício, era minha obrigação ir. E como convoquei diversos outros
coordenadores da secretaria. Então fui para tomar, primeiro, como gestora, obrigatoriamente eu teria que estar lá. Segundo, tomar as providências que fossem cabíveis. Quando eu cheguei lá, já encontrei a Polícia Militar, a Polícia Civil já tinha sido contactada, entrei em contato com o Procurador-Geral da Prefeitura pedindo orientações, embora como médica soubesse que teria que se chamar a Polícia Civil, a Polícia Técnica para fazer o levantamento cadavérico, mas tive essa preocupação de oficialmente me colocar, certo? Entrei em contato com o secretário Luiz Eugênio, comunicando imediatamente o fato a ele mesmo estando de férias, mas ele era o gestor, né? E eu fui por isso, pelo meu papel de gestora. E foi quando eu encontrei toda aquela situação lá e tomamos todas as providências para que o corpo fosse retirado do local. Prestei declarações naquele dia à delegacia como gestora, acompanhada do assessor jurídico da secretaria. E o processo foi desencadeado desta forma. A senhora teria ideia, não de nomes, é claro, que eu sei que não faria jamais isso, mas de que tipo de entidades ou organizações teriam interesse em envolver vocês duas nessa história tão complicada? Mário, veja bem, eu disse e continuo reafirmando, é leviano se eu citasse aqui alguma entidade que eu poderia suspeitar, até porque se eu tivesse certeza disso, eu diria tranquilamente, porque essa é a minha defesa, né? Agora, que nós contrariamos muitos interesses, contrariamos. Só um dos contratos que nós fizemos a revisão economizou para os cofres públicos 13 bilhões por ano. Outros contratos nós descobrimos que eram entidades, certo, que tinham contratos grandes e que economizou mensalmente 1.200.000, né? Várias clínicas foram descredenciadas através de auditorias que foram feitas. Clínicas que a gente chegava no local, não encontrava aparelho, não encontrava os profissionais, clínicas que encontrávamos fechadas, certo? Cirurgias que não eram feitas, eram checadas com as pessoas diziam que não existiram aquela cirurgia, que não estavam programadas em nenhum momento para fazer aquelas cirurgias. Então, com a gestão plena, inúmeras clínicas que estavam aí há anos recebendo o dinheiro do SUS regularmente, apresentando a sua fatura, que é chamada ficha de programação orçamentária, que tem um valor, não é, que se estabelece devido à capacidade instalada, quantos consultórios, quantos médicos e qual a capacidade, aparelhos tem nas clínicas. Eles entregavam certinho ao setor de processamento, já com aquele valor, e eram recebidos. E aí o que é que as auditorias descobriram? Que esses procedimentos não eram feitos, certo? Que não havia aqueles profissionais. Então, dizer isso é inúmeros interesses. Imagine pessoas que há anos recebiam esse dinheiro, de repente se vê cortado por uma auditoria, certo? E recorre e vê que realmente ali foi descredenciado. Claro que vai questionar, né? Questionavam, pressionavam. Nós sabemos como funcionam as coisas. Começa a pressionar o poder político começa a pedir, certo? Nós sabemos que é assim que funciona, né? Principalmente a nível local, a nível municipal, né? E aí muita gente pode ter começado a ficar com medo, porque um dos estudos que Tânia sugeriu, Mari, que é muito interessante, que tem que ser dito e revelado, é comparar Salvador, certo, com outras capitais, inclusive capitais similares e até São Paulo. E nós começamos a perceber que alguns procedimentos eram feitos em Salvador muito mais do que em São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes. Que um determinado setor aí gasta, por exemplo, Minas Gerais tem 614 municípios, a grande maioria está na gestão plena do sistema, assumindo o seu papel, e nós começamos a perceber que um determinado setor aí gasta aqui na gestão plena de Salvador quase 30 milhões, e em Minas é 9. Né? Começamos a perceber determinados procedimentos que existem, foi feito estudos técnicos dentro da Secretaria de Saúde, esses estudos existem, né? Começamos a ver que determinados procedimentos era impossível ter tantos acidentes, né? E aqueles procedimentos surgirem, né? Então, obviamente, que a partir do momento que a gente começa a organizar e começa a chegar próximo, começa a pegar agendas, o que é que se exigiu? E eu quero aqui fazer uma justiça ao setor de oftalmologia. Os oftalmologistas estão de parabéns, certo? Porque contribuíram, foram para a reunião, abriram suas agendas,
certo? Uma das coisas é, os prestadores é que eles marcam as consultas. Eles vão lá e marcam as consultas. O que é que nós pedimos? Que eles disponibilizar 50% das consultas para nós, Secretaria de Saúde. E aí nós íamos mandar pela regulação, via os distritos sanitários, os pacientes. Né? A oftalmologia aceitou maravilhosamente bem, mas tem setores que reagiram. E começaram a dizer, não, se marcar, como é que é? Porque o que é que a gente descobria? Que não existiam os pacientes.